Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando, nos direcionando e nos ajudando a permanecer firme em sua presença. Antes de prosseguir naquilo que o Senhor tem para tratar conosco, gostaria de estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículos de número 35, 36, 37, 38 e 39. Vamos ler a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição? Ou fome, ou nudez? Ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Essa palavra, ela resume bem a vida desse homem que vamos falar nesse dia. Essa palavra, ela sempre impulsionou esse jovem a permanecer firme nos caminhos de Deus, a buscar sempre o seu Deus, a buscar sempre a Jesus Cristo, porque tudo o que acontecia em sua vida, todas as mazelas, as perseguições, essa palavra sempre o fortalecia a prosseguir, porque essa era a esperança que ele tinha, que eles podem tocar na sua vida, eles podem tocar no seu corpo, eles podem fazer o que quiser com ele, mas do seu amor, no amor do seu Deus para com ele, isso eles não podiam tirar, porque isso eles não tinham o poder de separá-lo de ele, do seu Deus, do amor do seu Deus. E essa palavra que o Senhor tem para nós nesse dia, que nada pode nos separar do seu amor, nada, ninguém, nenhuma circunstância pode nos separar do amor de Deus, que encontramos em Jesus Cristo, nosso Salvador. O nome desse jovem é Sundar Singh. Ele nasceu em 3 de setembro de 1889. Ele é filho de um indiano. Esse indiano se chama Sher Singh, um homem muito conhecido, muito respeitado em sua época, pois ele era governador. Sim, era governador de Patiala, a cidade natal de Sundar Singh, que fica no distrito de Rampur. Ele era muito conhecido, muito respeitado, um homem ali muito zeloso, principalmente pela sua população e pela sua religião. A religião que ele tinha era a religião Sikh, uma religião muito comum naquela época e muito comum naquela região de Rampur, que era onde podia encontrar os Sikhs. E ali, esse homem, ele tinha uma esposa, que não relata o seu nome, mas que também era uma mulher muito religiosa, muito devota ao seu Deus, que buscava viver os princípios que o livro sagrado Granth, que era o que eles criam, que era o que eles tinham como base, que ela buscava ler e seguir os seus ensinamentos. E ela veio a ter 3 filhos. Os 2 primeiros, os mais velhos, não eram muito voltados à religião. Porém, o terceiro, que era o mais novo, que era Sundar, o nosso amado querido Sundar Singh, ele foi criado de forma diferente. Sua mãe queria que ele tivesse como ela, incutida em sua vida a religiosidade, a devoção pelo Granth, a devoção pela religião Sikh, a devoção pelos escritos, pelos estudos da sua religião e o conhecimento da mesma. E o que acontece? Sua mãe, desde quando ele nasceu, sua mãe ela faz algo que ela não fez com os outros irmãos, que foi o seguinte: levá-lo desde pequenino para os templos, para o bosque. No bosque havia um sábio conhecido como Sadhu. Sadhu era um termo indiano para dizer para uma pessoa separada, uma pessoa santa, uma pessoa sábia. E quando eles iam para esse bosque, eles iam ali se aconselhar com esse Sadhu. E ela sempre apresentava essa criança a esse Sadhu, para que estivesse orando por ele, para que estivesse abençoando essa criança. E assim também era nos templos. E algo muito interessante ocorre também na vida de Sundar Singh. Desde pequenininho, a sua mãe faz algo que poucas mães cristãs nos nossos dias e também nos dias de Sundar faziam, que era ler o Granth. No caso, para as mulheres cristãs, ler a palavra de Deus para os seus filhos.
Mesmo aquela criança que não compreendia e não sabia, não fazia a mínima ideia do que a sua mãe estava lendo, falando para ele, contando para ele, ela lia mesmo assim, porque ela sabia que um dia isso penetraria o coração do seu filho e isso o direcionaria, o guiaria em sua vida, em sua vida adulta. E tanto é que, com 7 anos de idade, essa criança ela consegue decorar praticamente o Grant de capa a capa. Com 7 anos de idade, ele recitava muito mesmo antes de saber ler e escrever. Ele já recitava ensinamentos do Grant, passagens do Grant para a sua mãe. E a sua mãe se alegrava nisso. E nós podemos ver que poucas mães cristãs fazem isso com seus filhos logo que nascem. Elas dão prioridade a tantas e tantas outras coisas e não dão prioridade ao ensinamento da palavra de Deus. Mesmo que a criança não compreenda o que está ouvindo, ela já está sendo desde pequenininha instruída nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra de Deus. E isso não é em vão. Se por uma religião que não serve e não conhece a verdade, como nós conhecemos, não segue a palavra de Deus, essa criança, ele pôde aprender um livro que ele nem sabia o que era, e muito menos antes de saber ler e escrever, ele já conseguia recitar muitas passagens que se encontravam nesse livro. Quem dirá um filho de uma mãe cristã, de uma mãe que serve a Jesus Cristo, que vive a verdade de Deus? Que nesse dia possamos nos dedicar ao ensinamento da palavra de Deus para os nossos filhos, que venhamos fazer a diferença, porque isso faz a diferença sim na vida da criança. Isso molda o caráter de uma criança, porque moldou o caráter de Sundar. Porém, isso não é a verdade. Isso não traz uma base, porque aquilo que não é verdade, por mais que sejam princípios bons, por mais que sejam ensinamentos bons, porém, no momento da adversidade, eles não conseguem nos sustentar, eles não conseguem suprir a dor, eles não conseguem tirar a amargura, eles não conseguem preencher o nosso coração. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Ela é a única capaz de saciar a sede do homem, saciar a sede espiritual do homem, que ele busca em tantos e outros lugares, mas algo que está tão próximo a ele deixa de lado. Que não venhamos deixar de lado a palavra de Deus, que você mãe, você pai, venhamos a ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar, a dedicar um tempo de leitura da palavra do Senhor para essas crianças, porque mesmo que elas não compreendam agora, isso norteará a vida desses pequeninos lá na frente. E prosseguindo, o jovem Sundar com 7 anos de idade, ele já sabia o Grant de capa a capa. Ele já conhecia e sempre acompanhava sua mãe em orações. Tanto é que seu pai, em várias madrugadas, seu pai que era um homem religioso, um homem devoto, um homem que levava a sério a sua religião, não fazia o que o seu filho fazia. Todas as madrugadas está prostrado, recitando Grant e orando ao seu Deus. Seu pai não fazia isso, fazia de vez em quando. Ele fazia essas orações. Seu filho não, diariamente, ele estava acordado nas madrugadas, recitando Grant e fazendo as suas orações para o seu Deus. E aparentemente tudo isso parecia bom para ele. Aparentemente tudo isso parecia que o ajudava a se tornar um homem melhor, uma pessoa melhor. Só que isso era só aparência, porque esse jovem acabou se tornando um jovem que se excluiu da sociedade. Ele não tinha o contato, ele não tinha ali, se tornou um jovem antissocial. Seu próprio pai não conversava direito com ele, seu próprio pai não dedicava um tempo necessário para o seu filho. Apenas sua mãe o compreendia, seus irmãos davam risada dele, seus irmãos caçoavam dele. E no momento em que ele vivia, o ambiente social que ele vivia, existiam as castas. As castas são grupos de pessoas. Você, lá na Índia, qualquer indiano, ele pertence a alguma casta. Você pertence, querendo ou não, lá na Índia, você é pertencente a alguma casta.
essas castas, elas têm divergências entre si. Tanto é que na própria vida de Sundar Singh, ele vai contar lá na frente que um homem morre de sede, praticamente ele está morrendo de sede, porque no lugar onde ele está, ali só existia copos de ferro, de alumínio, não existiam copos de porcelana na cidade onde ele se encontrava. E a casta em que ele pertencia, ele não podia beber nenhum líquido, se não fosse num copo de porcelana. Parece uma loucura, mas isso para eles era muito sério. Eles davam mais valor ao invólucro, ao copo ou ao recipiente, do que ao líquido que está dentro daquele recipiente, que pode trazer e lhe dar vida. E assim somos nós também. Nós damos mais valor àquilo que Deus nos entrega materialmente do que do que o próprio Deus. Damos mais valor às bênçãos que Deus tem nos dado do que ao próprio abençoador. Que nesse dia possamos mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar e dar mais valor ao nosso Deus, que Ele é poderoso e maravilhoso. E todo esse ambiente, essas castas, elas tinham algo em comum, que era o seguinte: era proibido você ter uma Bíblia em suas mãos ou em sua casa, ou qualquer pessoa da sua família. Isso todas as castas, elas concordavam entre si, que você não pode ter a Bíblia e o nome de Jesus Cristo. É algo proibido de você falar lá na Índia. Sim, era algo proibido. Aparentemente, são barreiras intransponíveis para que a palavra de Deus possa chegar na vida de qualquer pessoa que viva lá na Índia. Mas não há barreira que possa impedir o trabalhar e o agir do nosso Deus. Não há barreira, não há nada que o homem possa fazer para impedir que a sua presença, a sua palavra, chegue ao coração da pessoa, para transformá-la e converter ao Evangelho de Jesus. E ali ele pertencia a uma casta, uma determinada casta, e a religião que ele seguia era o Sikh, como já relatado, e tudo isso ele foi propício e o ajudou a se desenvolver, a crescer, e parecia algo extremamente bom, algo que estava conduzindo essa criança para um caminho muito bom. Porém, aos 14 anos, aconteceu uma fatalidade em sua vida, que foi a morte da sua querida mãe, a única pessoa que o compreendia naquele ambiente e no momento em que ele vivia. Aquilo foi um baque tremendo para ele, porque ele perdeu a pessoa que mais era próxima a ele, a pessoa que mais o compreendia, e isso o levou a uma depressão. Não só uma depressão, mas uma amargura que se tornou incurável. Essa criança, com 14 anos de idade, ela se transforma, ele já era antissocial, ele já não tinha amigos, seu próprio pai não o compreendia, não falava direito com ele, seus irmãos, então, nem se fala. E esse jovem começa a se afundar nessa depressão e se transformar e ficar mais antissocial e ficar de uma forma amargurado. E o que veio acontecer? Esse jovem ele começa a se dedicar não só à religião Sikh, ele começa a buscar uma paz, ele começa a buscar algo que venha preencher o seu coração, algo que sua religião, todos os ensinamentos que ele aprendeu, o grande que ele conhecia de capa a capa, não era capaz de suprir a falta que estava tendo dentro do seu coração. Não era capaz de curar a depressão e a amargura que ele estava vivendo em sua vida. E ele vai o quê? Buscar em outras religiões. Ele leu o Corão. Em poucos dias, em poucas semanas, ele leu o Corão de capa a capa também. Ele relata que nada disso, nada do que ele leu naquele livro foi suficiente para saciar e para limpar o seu coração e tirar toda a amargura que havia nele. Não foi suficiente. Pelo contrário, quanto mais ele lia, mais seco, amargurado e depressivo ele ficava. Ele buscou no budismo da mesma forma, sem sucesso algum. A paz que ele buscava, o amor que ele tanto necessitava, não conseguia encontrar na religião, na sua religião e em outras religiões. Porém, seu pai tão preocupado estava,
Seu pai queria que ele começasse a interagir, começasse a viver e esquecesse da morte da sua mãe. Seu pai vai querer matricular ele numa escola. E as escolas que haviam na Índia, perdão, meus irmãos, as escolas que haviam na Índia não eram escolas boas, eram mas muito precárias as escolas. As únicas escolas boas que existiam na Índia eram as escolas de missionários, a escola dos missionários. Pessoas que vinham de outros países, que vinham ali, fundavam uma missão e também fundavam uma escola para ensinar as crianças indianas a lerem e a escreverem e aprender também da palavra de Deus. Essas eram as melhores escolas que eles tinham acesso. E seu pai, como sabia que seu filho já era um jovem dedicado à sua religião, não viu problema nisso e matriculou seu filho. Foi onde ele teve o primeiro contato com a palavra de Deus, com o nome de Jesus Cristo. Tanto é que o texto base, no dia que ele entra na aula, é sobre a oração do Pai Nosso. Ele lê lá: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E ele para de ler e mais abaixo ele começa lendo mais um pouquinho e ele vê o nome de Jesus. É o primeiro contato que ele tem com o nome de Jesus Cristo. Porque na sua religião eles não falavam no nome de Jesus. E ele empurra a Bíblia e fala para a professora: eu não quero ser um cristão. Eu não quero isso para a minha vida. Eu sou um Sikh. Eu sou um homem devotado à minha religião. Eu sou um jovem devotado à minha religião. A sua professora fala bem sabiamente para ele: você não precisa ser um cristão para você ler. Esse é o texto base do ensino que estamos passando para você hoje. Você não precisa abandonar a sua religião para você aprender o que estamos ensinando você neste dia. Esse jovem, ele prossegue, porém a sua professora lhe dá a Bíblia e ele volta para a sua casa. Quando ele volta para a sua casa, ele passa o dia ali fazendo as suas orações e quando chega na noite ele está incomodado com a Bíblia no seu quarto. Ele sai, se retira, ele rasga toda a Bíblia e taca fogo nela. E quando ele está ateando fogo na palavra de Deus, seu pai o encontra e fala: meu filho, o que você está fazendo? Meu pai não quer. Ele fala para o seu pai: não quero ir mais para a escola, não quero saber de Bíblia, não quero saber de Jesus, não quero saber de nada. Eu sou um homem Sikh, eu sou um devoto à religião Sikh. Seu pai fala: não há problema nenhum, meu filho, você frequentar a escola, ali você vai aprender coisas boas. E ele fala a mesma coisa que sua professora fala: você não precisa abandonar a sua religião para você aprender os ensinamentos ali da escola, as faculdades ali que a escola tem para te oferecer. E seu pai lhe dá dinheiro naquela madrugada para ele comprar a palavra de Deus, mais uma Bíblia, para ele voltar para a escola e continuar estudando. Ele volta para a escola, obrigado, e o que acontece? Ele começa a zombar da professora, ele taca pedra literalmente nos alunos que ali estavam lendo a Bíblia. Ele zomba, ele dorme, ele faz de tudo na aula ali. Ele faz de tudo para que sua professora o expulse. Pelo contrário, sua professora sempre calmamente vinha e falava com ele para que ele não fizesse isso, para que ele se dedicasse ao estudo, para que ele viesse a levar a sério os ensinamentos. E sua professora fala algo que o marca, fala algo que nós estamos acostumados a ouvir, que é o seguinte: Jesus te ama. Ele ouviu isso e ele falou: esse Jesus está morto, esse Jesus morreu, eu não quero saber, professora. E ele pega a Bíblia e vai embora para sua casa. E mais uma vez ele a rasga, a joga fora e se tranca no quarto. Quando ele se tranca no seu quarto, ele toma um banho gelado e fala assim, em alto e bom som, só para ele e para Jesus. Ele fala: Jesus, se você está vivo, se você está me ouvindo, eu quero que você me prove que o Senhor ainda vive, que o Senhor me ama de verdade e que o Senhor é capaz de mudar a minha vida. Caso contrário, irei tirar a mesma. Ele ia se matar, ele ia se suicidar. Sim, porque ele buscou em tantos lugares. Nunca ele havia encontrado a paz que ele necessitava. Agora, no fundo do poço, ele tem a oportunidade de encontrar com Jesus. E ele pede uma prova
a esse Jesus, que verdadeiramente Ele o ama. E assim somos nós também. Procuramos em muitos lugares, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo pessoas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a Jesus Cristo, buscamos em tantos lugares. E quando não temos mais saída, aí nós lembramos de Jesus. Aí nós oramos para Jesus. E Jesus, na sua infinita misericórdia, Ele vem, nos perdoa e ainda resolve os nossos problemas, nos auxilia e nos ajuda nas nossas dificuldades. Sim, esse jovem, ele fica por 3 dias prostrado. A Bíblia não existia mais ali para ele, porque ele jogou fora, ele rasgou inteira a sua Bíblia, e ele começa a clamar. E ele começa a buscar, ele começa a pedir, ele começa a falar. E por 3 dias ele faz isso, trancado no seu quarto. 3 dias ele não sai. Na madrugada do 2º para o 3º dia, logo quando estava prestes a amanhecer o 3º dia, ele fala: esse Jesus não existe. Eu vou me suicidar mesmo. E um detalhe, ele tomava banho todos os dias, um banho bem gelado, para ele ter consciência e permanecer acordado, para saber aquilo que ele estava fazendo. E ali ele, quando está amanhecendo o dia, o que veio acontecer? Ele relata que uma paz, um amor tão grande começa a inundar o seu coração, que ele fala assim: o que eu estou sentindo, mas o que é isso? Nunca senti isso na minha vida, desde pequenininho, desde criança. Ele nunca havia sentido o que ele estava sentindo nesse momento. O amor de Jesus. O amor de Jesus, a paz, a alegria que só o Senhor pode nos dar. E ele ouve, sim, ele relata no seu livro, num livro que relata sobre a sua biografia, que leva o nome O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Esse é o livro que relata a biografia de Sundar Singh. E o que acontece? Ele relata que, em alto e bom som, na sua língua natural, na língua que ele falava, a língua indiana ali no caso, porque a língua indiana tem vários dialetos, no seu dialeto, em alto e bom som, de forma bem audível, ele ouve uma voz doce, suave e amorosa. E fala que conforme as palavras que ele ia ouvindo, elas penetravam o seu coração, limpando toda a amargura, toda a dor que ele estava sentindo, toda a falta, toda a tristeza e toda a depressão em que ele se encontrava. À medida que essas palavras falavam em seus ouvidos, foi sendo limpo o seu coração. E ele foi transformado no mesmo instante. Ele relata que Jesus fala que o amava e que estava ali para o ajudar em tudo que ele precisava. Sim, esse é o amor do nosso Deus. Ele nos responde. Ele derrama do seu amor, da sua graça, mesmo sendo pessoas pecadoras, pessoas que não merecem o seu amor, a sua graça. Ele ainda está de braços abertos para nos receber e nos perdoar. Esse é o nosso Deus. E ele se converte aos pés de Jesus Cristo. Ele se converte, ele fala: eu aceito Jesus. Jesus mora em meu coração, muda a minha vida. E ele relata, nesse livro relata o seguinte: caí aos seus pés e senti essa maravilhosa paz que não havia encontrado em lugar nenhum. Era a paz que buscava, aquilo que era o próprio céu. Ele sentia como se estivesse no próprio céu. Quando levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo para sempre. Sim, ele sai do seu quarto gritando, eufórico, e fala para seu pai: eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, eu encontrei a alegria, eu encontrei a paz que eu tanto precisava, que eu tanto necessitava. E ele fala para os seus irmãos, seu pai manda ele calar-se. Ele fala: meu pai, como eu posso me calar diante de tanto amor, de tanta alegria que eu estou sentindo? E seus irmãos falam que ele está louco. Seu pai, mais uma vez, de uma forma mais ríspida, manda ele se calar. E manda ele parar de falar desse Jesus. Ele fala: eu lhe obedeço em todas as coisas,
mas relacionado a Jesus Cristo, não posso te obedecer, porque eu não posso me calar diante da verdade que eu descobri, meu Pai. Que Jesus está vivo e Ele nos ama. Seu pai manda ele sair da casa para ele pegar um ar, para ele pensar melhor no que ele estava fazendo. E ele fala para seus irmãos que logo essa criança, que ele voltaria ao normal, que era só um delírio dele por ter ficado 3 dias no quarto, trancado, sem nada. Mas só que não aconteceu isso. Conforme os dias passaram, ele estava pregando para os funcionários do pai dentro da casa. Ele estava pregando nas ruas. Tanto é que o seu pai é advertido e vão falar para o seu pai: seu filho está falando algo que é proibido para nós. E agora o que acontece? Seu pai veio a fazer-lhe propostas. Sim, seu pai prometeu dar tudo o que ele queria, tudo o que ele necessitava, tudo o que ele podia sonhar. Seu pai ele fez as propostas: dinheiro, bens materiais, tudo que o evangelho falso por aí prega, tudo aí que as pessoas que não conhecem o evangelho verdadeiro, tudo aí que as pessoas desejam. O pai desse homem, desse jovem, lhe propôs e queria lhe dar, se caso ele negasse Jesus Cristo. Ele falou: eu encontrei um tesouro que excede qualquer riqueza, e esse tesouro tem nome, é Jesus Cristo. Esse tesouro eu não abandono, porque ele derramou aquilo que eu tanto procurava, meu pai. E o que acontece? Seu pai ali veio falar com seu tio. Seu tio, um homem riquíssimo, muito mais rico que o governador, que era seu pai daquele distrito. Também ele vai fazer uma proposta. Seu tio, ele tira o turbante que tinha em sua cabeça, coloca na cabeça do jovem Sundar. Repare bem, de 15 anos de idade, agora ele tinha 15 anos de idade. Ele faz a seguinte proposta: você vai ser meu herdeiro, meu único herdeiro, de todos os bens que eu tenho. E ele fala para o seu tio com os olhos alegres, brilhantes, e com todo amor, fala para o seu tio: meu tio, não há riqueza que venha comprar aquilo que Jesus entregou para mim. Sim, aquilo que Jesus nos entrega. Nenhuma riqueza, nenhum bem material, nenhuma proposta que o homem ou até o inimigo de nossas almas possa fazer é capaz de superar a riqueza que o nosso Deus nos dá, que é a vida eterna, a segurança com Ele, é o seu amor, a sua graça, que nos alcança dia após dia, momento após momento. Isso nada pode comprar. E isso Deus derrama sobre nossas vidas de graça. Basta tão somente eu e você clamarmos e pedirmos para que Ele derrame dessa graça maravilhosa sobre nós. E Ele fala a respeito de todas essas propostas. Ele fala o seguinte: eu não posso rejeitá-lo. Ele não podia rejeitar a Jesus. Seguirei a Cristo por onde Ele me conduzir. Seu pai, num ato de raiva, de furor, ele veio a raspar toda a cabeça do seu filho. Isso para eles, para os Sikhs, era algo que abominável, pois ali seu pai estava repudiando o seu filho, estava deserdando o seu filho e chamando o seu filho de maldito. Sim, além de fazer esse ato, ele clamava em alto e bom som para que todos ouvissem que ele amaldiçoava o seu filho, que seu filho aos seus olhos era maldito. Uma criança de 15 anos de idade sendo repudiada pelo seu próprio pai. E isso acontece não só na vida de Sundar Singh, mas acontece na vida de muitas pessoas que decidiram viver o Evangelho de Cristo. Mas o amor que Deus nos derrama é muito maior que o amor que qualquer homem dessa terra possa nos dar. Porque Ele fala na sua própria palavra: mesmo que uma mãe esqueça do seu filho que mama no seu próprio peito, Ele fala: eu nunca me esquecerei dos meus filhos. E essa palavra aqui, que nada pode nos separar do amor de Deus, que há em Cristo Jesus, pulsava em seu coração.
Mesmo em meio a tanto desprezo, esse jovem se portou como um cristão verdadeiro deve se portar. Não se vendeu, não pestanejou diante dessa grande adversidade. Pelo contrário, permaneceu firme e resoluto em sua fé em Jesus Cristo. E o que veio acontecer? Seu pai o expulsou de casa. Ali seus irmãos vieram entregar algumas frutas para ele. Quando entregam as frutas, esse jovem sai de casa, sem nada, somente com a roupa que estava no corpo, e sai comendo as frutas. Quando ele termina de comer a primeira fruta, ele começa a se sentir tão mal, tão mal, tão mal, que ele chega a desmaiar no meio do caminho. E ele estava indo em direção à escola de missionários ali, para ser guardado por eles ali, para ser cuidado por eles. Porém, ele veio descobrir que as frutas estavam envenenadas. Quem envenenou aquelas frutas foi o seu próprio pai. Sim, a pessoa que o amava foi capaz de envenená-lo, porque seu pai preferia ver o seu filho morto do que ver o seu filho convertido ao Evangelho, convertido a Jesus Cristo, pois ele tinha isso como uma vergonha. E ali ele desmaiou, consegue se levantar ainda, depois de alguns instantes desmaiado, desacordado, ele se dirige para a missão. A missão não tinha o antídoto, não tinha o que era necessário para cuidar da criança. Eles chamam um médico, e o médico fala que o veneno que estava no corpo daquela criança era um dos venenos mais letais que tinha na Índia, e que ele não podia fazer nada, apenas medicar aquela criança para que aliviasse os sintomas, e que era para eles esperarem o pior, a morte daquele jovem. Porém, passado alguns dias, algo inesperado aconteceu. O veneno parou de fazer efeito, no qual os missionários, que também não relatam seus nomes, chamaram ali o médico. E o médico, quando chega, vê aquela criança de pé, examina aquela criança, fala ali, um biógrafo que estudou a sua vida, fala que o médico se prostra, sim, se prostra, porque aquela criança falava para aquele médico: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me salvou. E aquele médico se prostra diante daquela criança. Na verdade, não era diante daquela criança, mas diante do poder e da majestade do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E ali esse biógrafo, ele relata que aquele médico se converteu no mesmo instante ao Evangelho de Jesus Cristo. A primeira alma que Sundar Singh, que Deus usou Sundar Singh para converter, foi o médico que viu o milagre de Deus acontecendo em sua vida. Ele fica 3 anos ali aprendendo com os professores a palavra de Deus. Ele não veio a se formar um teólogo, ele não veio a se formar um estudioso profundo da palavra de Deus, fazer teologia para pregar a palavra de Deus. Eu e você não necessitamos de teologia. É bom, sim, é muito bom, é excelente o estudo, é algo que nos ajuda, mas temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas ministram a palavra de Deus sem a direção do Espírito Santo? Isso são palavras que são muitas vezes interpretações humanas, interpretações que não trazem vida eterna, que não saciam vidas. Somente o Espírito Santo agindo na vida de um servo verdadeiro tem poder de salvar, tem poder de transformar e de saciar vidas e tirar vidas do fundo do poço e trazê-las para o reino e a graça de Deus. E ali, ele passado 3 anos, ele vai se tornar um missionário na Índia. Ele vai ministrar em vários lugares da Índia. E ali, quando ele vai ministrar em Putiala, que é a sua cidade ainda, ele vai ser perseguido pelo seu próprio pai, porque seu pai veio saber que seu filho ainda sobreviveu. Seu pai fica abismado como aquela criança, como aquele jovem, agora passado 3 anos, de 18 anos, estava vivo ainda. Seu pai acreditava que seu filho estava morto. Por 3 anos ele pensava que seu filho estava morto. E ele veio perseguir mais uma vez seu filho, porque ele descobre que seu filho está ministrando ali no distrito de Rampur. E o que acontece? Seu pai contrata algumas pessoas para o espancar. Sim,
quando aquele jovem está explanando sobre a palavra de Deus, ele é espancado, sem nenhuma piedade, sem nenhum dó. Ele é espancado, 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 espancado. Só que quando terminam de espancar aquele jovem e deixam ele ali no chão, falam alguns biógrafos que ele se levanta como se nada tivesse acontecido e prossegue ministrando a palavra de Deus, a salvação que há em Jesus Cristo, falando que Jesus amava cada um deles e que Jesus queria salvá-los. Ali naquele instante, muitas pessoas se convertem ao reino de Deus, a Jesus Cristo. E ele vai atravessar locais como o Punjab, ele vai caminhar através das montanhas do Caxemir, ele vai cruzar o Beluquistão, ele vai cruzar o Indus, e ele vai chegar em Kotgar, depois ele vai chegar no Himalaia e vai se deter no Tibete. Sim, todo esse percurso ele fez a pé e descalço. Todo esse percurso ele foi indo aos lugares, aos templos budistas, aos templos sikhs, aos templos hindus, a todos os templos, pregando e falando da verdade e da salvação de Jesus Cristo. Muitos lugares ele foi enxotado, foi espancado, foi apedrejado e lançado fora. Porém, na grande maioria desses lugares onde ele passava, líderes dessas religiões se convertiam ao nome de Jesus Cristo, se convertiam ao Evangelho e passavam a ser seguidoras de Jesus, pregadoras da palavra de Deus, e frequentavam as escolas de missionários, as igrejas que missionários abriam na China, na Índia. Esse jovem foi muito usado para alcançar muitos hindus, muitos muçulmanos também. Muitos muçulmanos foram convertidos ao Evangelho através da pregação desse jovem. De apenas não só 18 anos, mas de 24 a 25 anos de idade. Sim, ele sempre passava ministrando e pregando a palavra de Deus. Depois, passado por todos esses locais, passado por tantas adversidades, algumas pessoas ainda queriam segui-lo, ir junto com ele, e iam com ele, porém não aguentavam a dura caminhada, porque falavam, é impossível uma pessoa como ele, como uma pessoa comum, fazer toda essa caminhada a pé, descalço, passando pelo frio, pelas dificuldades, muitas vezes não tendo alimento. E perguntavam, como que você consegue isso? Ele falava, não é na minha força, não é nas minhas condições, mas é no poder do Espírito Santo que realizo todas essas coisas. É no poder e na misericórdia do meu Deus que eu consigo realizar todas essas coisas. E essas coisas que realizo não é para minha glória, mas é para a glória daquele que me enviou, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse jovem, ele prega em muitos e muitos lugares. Ele transforma vidas, ele traz esperança para pessoas que estavam passando por grandes dificuldades, grandes provações. Numa dessas viagens que ele faz na Índia ali, conta que algumas pessoas espancam esse jovem mais uma vez, o jogam numa prisão subterrânea, onde eles tinham o costume de jogar naquela prisão onde Sundar Singh vai se encontrar agora, nesse momento. Eles tinham o costume de jogar corpos, pessoas para morrerem ali. E muitas pessoas morriam ali. E seus corpos permaneciam ali em decomposição. Essas pessoas pegaram o jovem Sundar e jogaram ele abaixo. Era muito fundo. E quando ele cai ali, ele conta na sua biografia que quando ele chega no fundo, ele sente algo muito quente ao seu lado. Era corpos de muitas pessoas que morreram naquele local, que agora ali estavam em estado de decomposição, que estavam aquecendo o seu corpo ali naquele momento. E ele passa 3 dias, sim, 3 dias, sem comer, sem beber, sem ver a luz do dia, porque era um local completamente fechado. E ele achava, eu agora me encontrarei com o meu Salvador. Porém, Deus ainda tinha uma obra muito grande em fazer na vida dele. Na noite do 3º dia, ele ouve a trinca se abrir, aquela porta
se abrir como a porta de um submarino e uma corda cai bem no meio, bem aonde ele se encontrava, porque ele não conseguia se mover. Onde ele caiu, ele ficou. E tinha um nó, e há uma voz, ele fala bem nitidamente, ele fala bem claramente na sua biografia, que é relatado na sua biografia, que aquela voz tinha um som de um trovão, era a voz igual de um trovão, a pessoa que falava parecia um trovão a sua voz, e ordenava para ele, segure a corda. Ele segura na corda, com as últimas forças que ele tinha, e aquela corda começa a erguê-lo de uma forma muito rápida mesmo. E quando ele vai tentar abrir os olhos para ver quem era seu amigo que o auxiliou, ele não conseguiu ver mais ninguém. Não conseguiu ver mais ninguém. E ele fala, me senti como Pedro, onde o Senhor o libertou daquela prisão. Preso onde nada poderia entrar. Como já relatado desde o início, não há barreira que impeça o trabalhar do nosso Deus. Não há nada que possa impedir o seu agir. O homem pode fazer seus planos, o homem pode fazer tudo. Mas quando o nosso Deus age, ninguém pode impedir. E ninguém conseguiu impedir a saída daquele homem, daquele jovem, daquele poço. E logo que ele sai, ele veio a se lavar e veio entrar no templo a pregar a palavra de Deus. Quando aquelas pessoas viram aquele jovem ministrando a palavra de Deus, muitas almas se converteram ao Evangelho de Jesus. Sim, muitas pessoas se voltaram para Jesus Cristo. O jovem Sundar foi muito usado por Deus, mas não foi só na Índia que ele foi usado. Deus o direcionou a fazer um jejum de 10 dias. E ele faz esse jejum, ele obedece a Deus. Por 10 dias ele faz um jejum, sem saber o que Deus estava preparando para ele, sem saber absolutamente nada. Ao término dos 10 dias de jejum, ele é encontrado por alguns missionários. E esses missionários o levam para uma cidade ali na Índia, dão comida para ele, dão as vestes, dão auxílio para ele e perguntam quem que ele era. Quando ele fala que ele era Sundar Singh, os missionários ficam atônitos olhando para ele, porque esse é o jovem que todo mundo fala na Índia, que ninguém consegue encontrar, mas que todo mundo fala. O jovem que mostrou o caminho de Jesus Cristo para muitos líderes de religiões adversas à palavra de Deus. Eles falam, encontramos o jovem que tanto procuramos. E esse jovem, ele não vai ser um missionário somente na Índia. Ele vai para lugares ministrar, não para a igreja somente. Ele vai para ministrar a palavra de Deus para líderes da sua época. Sim, ele vai ministrar ensinamentos para pessoas que eram teólogos, pessoas formadas, pessoas que conheciam a fundo a palavra de Deus. Vão aprender com ele os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ainda mais profunda e ainda mais reveladora. Ele vai passar, após um jejum de 10 dias, relata na sua biografia, que foi encontrado inconsciente pelos jovens, como já relatado, e foram-lhe abertas portas, a começar na igreja no sul da Índia. Ele é levado para a igreja que se encontra no sul da Índia. Depois dessa igreja, foi para a Birmânia, sim. Da Birmânia, foi para a China, ministrar a palavra de Deus. Para a China, da China foi para o Japão, depois para a Inglaterra, Holanda, Estocolmo, onde foi visitada em Estocolmo, ele teve a visita, sim, do príncipe, irmão do rei de Estocolmo. Oscar foi lá ouvir a palavra de Deus do jovem Sundar, uma pessoa que abandonou tudo para seguir os caminhos de Jesus, para se dedicar a vida na obra de Deus. Jesus, o Senhor, o nosso Deus, nunca vai deixar aqueles que se dedicam à sua obra, nunca vai abandonar, nunca vai deixar eles à mercê das circunstâncias. Deus sempre preparará o melhor para os seus filhos. E aquele que não busca honra, Deus sempre há de honrá-lo. Jamais ele pensou em ministrar a palavra de Deus para um rei.
para um príncipe. Ele queria ministrar a palavra de Deus para todos. E mal sabia que Deus tinha uma honra preparada para ele, ministrar a palavra de Deus para um príncipe. O príncipe ouviu atentamente, até o final, a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. E não relata se ele se converteu, mas fala que o príncipe saiu extremamente diferente daquele lugar. E o jovem Sundar, ele queria cada vez mais se parecer com o seu Salvador Jesus Cristo. E em Haia, é preparado lá na Holanda, em Haia, uma reunião para ele ministrar a palavra de Deus para somente pastores, só pastores, pessoas que vinham para aprender mais da palavra de Deus. Quando ele está ministrando a palavra de Deus ali, ele não tinha estudo. Ele não tinha estudo da palavra de Deus. E perguntavam para ele, de onde vem esse conhecimento? Ele fala, esse conhecimento vem do Espírito Santo de Deus, que quer se revelar para vocês também, que quer direcionar a vida de vocês, quer que vocês façam a sua obra. Só que para isso vocês têm que pagar um preço, vocês têm que se dedicar ainda mais à obra de Jesus. E quando ele termina aquela pregação, aqueles ensinos, vem uma notícia inesperada para ele, algo que ele não esperava. Deus sempre nos presenteia com algo que não esperamos. Quando estamos tão entretidos na obra de Deus, quando estamos tão envolvidos e não queremos nada em troca, Deus vem nos surpreender, porque Ele sempre surpreende seus filhos. Deus, Ele sempre realiza os nossos sonhos. Ele sempre realiza o desejo do nosso coração. E o desejo do coração desse jovem foi realizado naquele dia. Quando ele veio a descobrir, veio a notícia para ele, logo ao término daquela pregação, que naquele mesmo dia em que ele estava ensinando aqueles pastores, seu pai havia se convertido ao Evangelho de Jesus. Não somente o seu pai, mas seus irmãos também se renderam ao nome de Jesus. Através, sabe de quem? Através de um dos convertidos que foi alcançado por Sundar Singh. Viu como que não é em vão a obra que nós fazemos para Deus? Ele sempre há de nos recompensar. Ele sempre há de nos abençoar. Porque o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele ama e nos quer bem. E ali, Sundar, ele termina a sua viagem missionária pela Europa e por alguns países da Ásia. Ele retorna para a cidade natal, para Patiala. E quando vem ao conhecimento do seu pai que o seu filho está retornando para a Índia, mas necessariamente para Patiala, o seu pai vai ao seu encontro. Quando ele chega lá, quem está lá para recebê-lo era o seu pai. E foi um abraço tão calorado, tão amoroso, que ele fala: meu pai, o quanto eu orei por Deus para Jesus poder te alcançar. Seu pai fala: meu filho, me perdoe pelas perseguições, pelo envenenamento, me perdoe por tudo que eu fiz para você. Sim, Sundar não tinha nenhuma amargura pelo seu pai. Não tinha nenhuma amargura pelas pessoas que o perseguiam. Pelo contrário, Sundar sempre perdoou aqueles que o perseguiam, porque ele sabia que a amargura não faz bem para ninguém, pois ele viveu isso em sua vida. E o jovem Sundar agora, ele volta para sua casa, ele se prepara para voltar para o Himalaia e para o Tibete, onde ele consegue ministrar a palavra de Deus para os líderes ali e para o próprio Lama, um líder do budismo daquela época ali. Da primeira vez ele ministrou para o próprio Lama, para os budistas, e agora ele fala que ele tem o desejo de voltar para lá. Sim, tem o desejo de voltar para o Tibete. Ele tenta a primeira vez, não consegue. Ele tenta a segunda e não consegue. Ele é advertido pelo médico para que ele não faça mais essa viagem. Ele fala para o médico que ele não poderia ficar parado em casa enquanto almas perecem, carecendo de ouvir do amor de Jesus.
E ele fala, me desculpe, doutor, mas nisso eu não posso obedecer a você. E com 33 anos de idade, Sundar Singh, ele vai rumo ao Himalaia, rumo ao Tibete. E nunca mais Sundar Singh foi visto. Nunca mais, ninguém viu Sundar Singh. Não há relatos que ele chegou no Himalaia, que ele conseguiu chegar no Tibete, não há relatos. Só relata que as suas pegadas eram visíveis até certo ponto. Posteriormente, não conseguia mais se observar as pegadas desse jovem. E esse jovem, com 33 anos de idade, seu sonho, ele relata no seu livro que um dos seus sonhos era morrer na mesma idade que o seu Salvador tinha. Porque ele queria estar cada vez mais parecido com Jesus, que o mudou, que o derramou do seu amor maravilhoso sobre a sua vida. E assim, essa palavra que se encontra no livro de Romanos sempre esteve em sua vida. Que sempre quando ele passava pelas adversidades, ele relatava que, mesmo entregue à morte, ele era mais do que vencedor. E nada mesmo, poderia afastá-lo do amor do seu Deus. Que vocês sejam abençoados, que possamos viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo e que todos nós venhamos saber neste dia que nada pode nos separar do amor de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.